uma história interminável. Esta caçada do chitá não teve êxito, mas ele não passará fome durante muito tempo, já que é época de abundância. Mas a vida por aqui não está livre de perigos, inclusive para estes jovens gêmeos, cheios de saúde, um macho e uma fêmea. Por perto estão outros 3 jovens chitás separados de suas mães que se defendem sozinhos. No mundo precário dos chitás, as alianças estabelecidas por laços de sangue podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Vida selvagem. O príncipe da savana. Cinco meses de calor reduziram as planícies a campos de poeira. Mas em janeiro, o ar se enche de promessas de mudança. Em poucos dias, o Serengeti se converte em um mundo menos hostil, esperando silenciosamente a volta de seus habitantes. A estação seca terminou. Os animais de caça se movem, as gazelas de Thompson saem da zona de arbustos, procurando os pastos abertos. Atraídos pelo rastro das suas presas migratórias, os chitás as seguem. Esta jovem fêmea viaja sozinha. Os gêmeos também se encaminham para as planícies de relva. O irmão e a irmã são inseparáveis. Com 1 ano e meio, são jovens e têm grande vitalidade. São carinhosos, mas inexperientes. Estão há poucos meses separados de sua mãe. Os 3 irmãos são diferentes. Apenas 6 meses mais velhos que os gêmeos, já têm muito mais confiança e são muito mais agressivos. A lebre parece pouca comida para 3 adolescentes que estão crescendo, mas eles têm de aproveitar o que podem. Estes 3 estarão juntos pelo resto da vida, buscando a força no número, e formam uma equipe formidável. Para o leste, até as montanhas Gol, milhares de gazelas de Thompson se reúnem nas planícies relvadas. Nestes dias tranquilos, depois que as chuvas passaram, não há nada tão idílico quanto as intermináveis pradarias do Serengeti, onde a vida retoma o seu curso. E é agora que as gazelas de Thompson dão à luz. O nascimento de um pequeno cervo é cercado de perigos. Em campo aberto, sem nenhum lugar para se ocultar, o recém-nascido tem de aprender a levantar-se em poucos minutos. Sua mãe, debilitada pelo parto, também enfrenta dificuldades. Para a mãe e o pequeno cervo, este é um momento de grande vulnerabilidade.
O pequeno cervo quer mamar, mas sua mãe se afasta porque é muito mais importante que ele aprenda a utilizar suas patas. Seus esforços já foram observados, e como que surgido do nada, aparece uma chitá fêmea. É a fêmea solitária que segue os rebanhos da zona de arbustos. Consciente de que esta vítima não pode escapar, o chitá não tem pressa. O pequeno cervo está confuso e até tenta mamar no atacante. A possibilidade de comida fácil também atraiu uma leoa. Por um instante, a fêmea se distrai e milagrosamente o pequeno cervo sobrevive durante a sua primeira hora de vida. Agora é a vez do chitá sentir-se ameaçado, mas apesar da leoa ter o triplo do seu tamanho, não se dá por vencido. A leoa o matará se puder, porém a velocidade do chitá é legendária. Ele sabe que pode superar qualquer leão, mas mesmo assim o desafio é notável e se atreve a ameaçar a leoa, castigando-a por frustrar sua caça. Ponto morto. Então, quase condescendentemente, o chitá vira para outro lado. A leoa perde o interesse, percebendo que seria inútil continuar a perseguição. A chitá se relaxa, é veloz e autoconfiante e conhece as táticas dos leões, mas os problemas se avizinham. Os irmãos chegaram às planícies de relva rasteira e a viram. Ela muda imediatamente de atitude em relação a estes que são de sua espécie. Não podem superá-los na corrida. Os irmãos são jovens, mas teriam suficiente desejo de acasalar se a fêmea estivesse no cio. É impossível escapar, mas estendendo-se no chão, talvez a tratem com cuidado. A tática falha. Os irmãos querem que se mostre totalmente submissa. Mesmo que aparentemente pareça passiva, seu bocejo revela profunda inquietação. Movendo-se, contraria os irmãos ainda mais. No entanto, seus captores não estão dispostos a deixar que ela vá embora, e o jogo de espera continua. Poderiam mantê-la como refém até por 2 dias, na esperança de que entre no cio. Assustada, ela trata de escapar. Suas ameaças não enganam os irmãos.
Porém, quando desesperada os ataca, não parecem estar tão seguros. Por fim, sua sorte muda, quando os irmãos são distraídos por chacais dourados que perseguem uma jovem gazela. As gazelas adultas são demasiadamente grandes para os chacais e defendem seus filhotes sempre que possível. Provocam poucos danos, mas mesmo assim dão um bom susto nos chacais. Os irmãos perceberam sua chance e fecham um círculo. As gazelas adultas superam a tática dos chitás, mas um dos irmãos viu um filhote que se perdeu de sua mãe. De todos os animais do Serengeti, o chitá é o verdadeiro predador das planícies abertas. Um corredor cujo ritmo devastador evoluiu passo a passo com a rápida gazela. Um pequeno cervo, sem dúvida, é um objetivo mais vulnerável, e os chitás o perseguem com determinação implacável. Os chitás compartilham as grandes presas pacificamente, mas lutam entre si quando não há o suficiente para todos. Só que esta é a sua primeira caçada nas planícies relvadas e logo eles se põem a comer. A curta distância, à sombra de uma figueira, uma faceta distinta dos chitás se manifesta. Os gêmeos, como sempre, carinhosos. Juntos, irmão e irmã desfrutam das cálidas brisas africanas. O macho não é consciente da grave ameaça que se avizinha. Duros e agressivos, os irmãos não permitirão que haja competição se encontrarem um jovem macho. Tentarão matá-lo se tiverem uma oportunidade. No entanto, no momento, os irmãos estão preocupados examinando o mirante próximo. Ilhas nos mares de grama, os mirantes são visitados regularmente pelos chitás, e os irmãos borrifam as rochas com urina para avisar os outros de sua presença. A figueira onde descansam os gêmeos está apenas a 400 metros de distância. Mas os gêmeos não têm nada a temer, porque os irmãos parecem estar mais interessados nas flores leonotes.
De qualquer forma, nenhum dos dois grupos de Chitá percebe a presença do outro. Os gêmeos estão à espreita ao sair para o campo aberto. E até que chegue o dia do juízo final, esta será a sua terra. É provável que recorde este mirante do ano passado, quando ainda eram filhotes sob a proteção de sua mãe. Qualquer cheiro de leões ou de outros chitás alertaria os gêmeos. Mas parece que tudo está bem. Este mirante oferece como presente uma sombra para proteger os felinos do intenso calor. Há uma vantagem adicional. Um lagarto agama tira as repugnantes moscas do gêmeo macho, que ao mesmo tempo lhe servem de comida. O chitá se distrai com as moscas, até que algo lhe chama a atenção. Silenciosamente, os gêmeos partem antes que os irmãos os vejam. Somente alguns minutos mais tarde, os irmãos chegam até o mirante dos gêmeos. Sem dúvida alguma, podem sentir o cheiro dos outros felinos. Deixam a sua própria mensagem de odor acre, um aviso ao gêmeo macho de que são 3 contra 1. Contudo, os gêmeos desapareceram na relva. A vários quilômetros de distância, há um mirante muito maior, frequentado por uma mãe chitá e seus 3 filhotes de 6 meses. O dia foi cálido e os filhotes estão com muito sono para se movimentar. Com exceção de um, que tem vontade de explorar o ambiente. Sua mãe está por perto, o que lhe dá segurança. E o mirante está tranquilo. Um lagarto agama é um brinquedo irresistível para o jovem chitá. Obstinado em sua busca, o filhote se distancia cada vez mais da família. Sua mãe, mais consciente do perigo, começa a procurá-lo. Perdido no meio de um monte de rochas, ele chama pela mãe, mas os ecos são confusos.
Ela escala um terreno até um ponto de observação. De novo, soam seus gritos e continua sem conseguir encontrá-lo. Por um instante, ele a vê no alto e tenta em vão chegar até ela. Neste momento, está completamente desorientado, sozinho e vulnerável. Ao cair da noite, ele ainda continua perdido. Não é um bom momento para estar só, com as hienas à espreita. Com sorte, um filhote perdido pode encontrar outro adulto que tome conta dele, e alguns sobrevivem. Durante horas, a mãe continua à procura de seu filhote. Mas não voltou a vê-lo. Pouco antes do amanhecer, sem ter indícios do filhote perdido e com os outros dois para alimentar, a mãe Chitá deixa as rochas. A família está longe na planície, desfrutando o novo dia. A mãe e os filhotes se estendem no calor do sol. Não se movem quando um outro chitá se aproxima. É uma fêmea adolescente que sofre por estar só. Não é uma ameaça, nem tampouco tem qualquer vínculo com eles. A jovem Chitar, no entanto, parece desejosa de ter companhia. Estes contatos às vezes agradam. A fêmea tenta atrair os filhotes, que não lhe dão atenção. A mãe permanece atenta, sem se perturbar. Destemida, a jovem fêmea persiste. Por fim, ganha a amizade dos filhotes. As chuvas passageiras já acabaram e logo começarão os aguaceiros de abril. Por ora, os irmãos parecem tranquilos nesta trégua que antecede a tormenta. Satisfeitos e bem alimentados, passam bem. Imagens de espelho, alongamentos de seus flexíveis músculos. Por fim, as chuvas começam para valer. Os irmãos se locomovem diferentes ante o temporal que se aproxima.
A poucos quilômetros de distância, os gêmeos estão sentados silenciosamente debaixo de um céu cada vez mais ameaçador. Os irmãos se aproximam dos gêmeos, mas este não é um bom dia para viajar. Ainda que esteja tudo molhado na planície, é possível que a tormenta tenha salvado os gêmeos de um encontro nada agradável. A chuva continua sem trégua por 2 horas, cedendo somente no final da tarde. Depois da tormenta, o Serengeti tem uma beleza indescritível. Durante a noite, as planícies se transformaram em uma terra própria de um sonho encantado pelas sombras fantasmagóricas. Nas trevas do amanhecer, repete-se um antigo espetáculo. Durante milhões de anos, os incansáveis gnus seguiram as tormentas das planícies do Serengeti. No começo, havia apenas alguns milhares. Logo, dezenas de milhares chegaram para alimentar-se com a fresca abundância dos pastos. Os irmãos contemplam a cena com interesse. Quando todos chegarem, haverá mais de 1 milhão de animais.
Os machos são os primeiros a chegar nesta área. As fêmeas e os mais novos seguem-nos logo depois. A maioria dos jovens nasceu no curso de um só período de 3 semanas. Para os irmãos, a imigração traz amplas possibilidades de caça. Sempre buscam os animais mais vulneráveis, os coxos, os que estão perdidos, os jovens. Enquanto um Para os irmãos, a imigração traz amplas possibilidades de caça. Sempre buscam os animais mais vulneráveis, os coxos, os que estão perdidos, os jovens. Enquanto um filhote órfão é abatido, um dos irmãos mantém em xeque os adultos. Sua cauda dobrada revela talvez nervosismo ante a multidão que o rodeia. O terceiro irmão continua observando, mas o gnu se move silenciosamente. De todo modo, o filhote órfão não tinha grandes possibilidades de sobreviver. A percepção de uma matança se estende rapidamente a todo o Serengeti. Com a sua visão aguda, os abutres podem ver um cadáver a 18 quilômetros de distância. Uma vez propagada a notícia, os demais não tardam em chegar, e os irmãos não devem perder muito tempo com a comida. Esta jovem chitá se aproxima, chegando sem convite para o banquete, e corre grande risco. Talvez a fome supere o medo. A princípio, os irmãos estão demasiadamente interessados na sua presa para dar-lhe atenção. De repente, mesmo saciados de carne, impõem-lhe um castigo terrível. Este é o momento que os abutres estavam esperando. E as chitás, já com as tripas cheias, não se arriscam com o ataque de seus poderosos bicos. A fêmea sofre um corte feio na perna traseira, mas agora comete outro erro, tentando sair lentamente. Seria melhor que se mantivesse parada, sem se mover. Uma vez mais, o lado obscuro dos irmãos de sangue se revela.
Só quando ela se torna completamente submissa, eles param. Sua ferida não é grave, logo se recuperará. E os irmãos vão embora. Os gêmeos descobriram visitantes inesperados em um de seus mirantes preferidos. As hienas são muito mais poderosas que os chitás, e estes as tratam com precaução. Os chitás estão desesperados para encontrar uma sombra, mas não se atrevem a se aproximar enquanto as hienas permanecerem por ali. As hienas podem ser desajeitadas, mas têm as mais poderosas mandíbulas da África. Na medida em que o pasto foi se esgotando em outras zonas, alguns dos rebanhos emigraram para o vale. E, inevitavelmente, os predadores não estão longe. Atrás deles, em apenas alguns quilômetros quadrados, coincidiram os gêmeos, os 3 irmãos, a fêmea solitária e a mãe com seus filhotes. Em maio, a mãe e os filhotes aceitaram a jovem fêmea como parte da família. Como todos os chitás, ela não é muito hábil nas rochas lisas. Só seu orgulho ficou ferido. Talvez outra rocha mais acima seja mais segura. Curioso, um dos filhotes vai atrás dela. E também escorrega. Uma abertura estreita parece um abismo intransponível, mas a fêmea continua decidida a chegar ao topo. O filhote olha aturdido. Apesar de ser adulta, a mãe se deixa seduzir pela brincadeira. A fêmea decidiu finalmente abandonar a escalada. Enquanto isso, o filhote se aproxima para se juntar às brincadeiras na relva. Repentinamente, a jovem fêmea fica quieta. Seus desejos de brincar se evaporam quando os irmãos se aproximam. Pressentindo o perigo, a mãe trata de sair rapidamente com sua família. Não há rival para os irmãos.
Em poucos momentos, a família está rodeada. Mesmo no Serengeti, encontrar 7 chitás juntos é pouco comum. A mãe percebe que é impossível escapar. Os irmãos sentam-se, esperando o próximo movimento. Cheiram a relva com interesse, mas talvez porque a mãe não está no cio, os machos deixam os reféns partirem. A família se distancia na planície sem sofrer danos. Agora que os rebanhos se reuniram neste vale, os 3 irmãos caçam quase todos os dias. No entanto, às vezes a busca assume um ar mais sinistro, como se encontrar machos rivais tivesse mais importância do que a comida. Até que aparece um jovem gnu. Por algum motivo, ele não vê as 3 caudas que se movem no pasto. Os irmãos esperam até que o jovem gnu tenha passado, o que lhes dá a vantagem da surpresa. Os jovens gnus são já maiores, e este é mais forte do que parece. Um dos irmãos procura desesperadamente a sua traqueia. Enquanto o terceiro irmão mantém o outro gnu no raio de ação, os companheiros abatem a presa. Quando sua vida começa a se apagar, a chegada das hienas proporciona um alívio temporário. Uma vez mais, o destino do gnu está na balança. Esgotado, o animal segue lutando valentemente. Os chitás se limitam a observar, enquanto as hienas se alimentam. Inevitavelmente, a presença das hienas atrai outros carniceiros.
Uns 30.000 abutres patrulham constantemente o Serengeti. A competição é intensa. A hiena já teve o suficiente e as aves se ocupam agora com as sobras. Fatigados pela longa luta com o gnu, os irmãos parecem indiferentes à presa, mas continuam sua patrulha sem descanso. Vão embora com o estômago vazio. Mais adiante estão os gêmeos. Talvez seja inevitável que neste vale acabe enfrentando os irmãos. O gêmeo macho os vê primeiro. Sabe que sua vida está em perigo e se aproxima cautelosamente da irmã. Mas não há escapatória, e eles estão em menor número, são mais jovens e mais fracos. Na planície relvada, o meio-dia se aproxima. Os irmãos vão direto até o macho, que corre para o lado de sua irmã. Levam a sério, enquanto os dois se colocam atrás de um deles e se dirigem à garganta do macho gêmeo. Inexplicavelmente, se separam e transferem sua atenção para a fêmea assustada, mas não a atacam. Os irmãos cheiram a área em que ela se deitou para ver se é adequada para se acasalar. Irmão e irmã permanecem ancorados ao solo, reféns da situação. Talvez porque os gêmeos sejam ainda jovens e a fêmea não esteja no cio, os três irmãos deixam-nos tranquilos, lançando uma última olhada. Como se lhe dissessem: voltaremos. Os gêmeos ficam temerosos e assustados, mas ilesos, consolando-se mutuamente. No mês de junho, as chuvas terminaram e as planícies secam rapidamente. Os rebanhos se dirigem a galope para a zona de arbustos. Logo, as terras de pasto estarão vazias de novo. Os irmãos também partem. É possível que encontrem tempos difíceis pela frente, mas terão uns aos outros. O êxodo continua.
Nas planícies só restam rastros. Os mirantes são abandonados. Os jovens gêmeos devem seguir as gazelas até seu refúgio na estação seca. Esta será provavelmente sua última estação juntos. Quando a fêmea estiver pronta para o acasalamento, seu irmão será obrigado a vagar sozinho por estas planícies. Muitos desafios esperam por estes chitás do Serengeti. Mas se tudo correr bem, os que sobreviverem retornarão no ano que vem, quando a vida voltar uma vez mais às planícies de relva rasteira.